Vamos de novo. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Eu estava tentando aqui dizer que não tinha internet agora, né? Mas conseguimos aí. Então, o cachorro tá feliz. Simone apareceu aqui para mim, Fátima, Sheila. Ih, tá aparecendo um montão de gente, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu tô com um pouco de dificuldade de ler. Bom dia, Liliane. Bom dia, Sheila, Júlio. Porque o cachorro tá feliz. Vai fazer a live comigo hoje. Luísa, Valéria, Solange, Fátima. Eita, Simone. Vamos lá, nosso texto, Suelane, Josi. Nosso texto de hoje, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai ter um live com a Alessandra e o cachorro da vizinha, que deve estar escutando minha voz, tá chorando lá. Hoje eu tô de novo com o copo que eu ganhei da Marta, ó. Sigo firme e forte, tá bom? Vamos lá. Bom dia, Marco. Então hoje tem umas plantinhas aqui, ó, no nosso cenário. Que aí eu vim pra cá porque aí o sol tá... Aqui não tá pegando tanto. Mas deixa eu chegar um pouco mais pra cá. Pra eu conseguir ler. Bom dia, Demilde. Pra eu conseguir ler. É isso aí. Deus vem confortar nosso coração nessa manhã com Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13, tá bom? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Nós vamos, você que abriu sua Bíblia aí, bom dia, irmã Elvira, bom dia, Gilda, cadê a irmã Ela, irmã Elvira? Estamos monitorando ela, mas eu já vi que ontem ela fez um comentário aí no Facebook, então já fiquei feliz saber que ela tá bem. Vamos lá. Abra a sua Bíblia que eu vou abrir a minha, ó, a Bíblia do Leão. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Já tá toda pintadinha, ó. Bom dia, Edvanda. Bom dia, Adriana. Eu tô vendo aqui quem é que tá assistindo, que aparece pra mim. Bem, Filipenses 4, do 1 ao 13. E aí eu vim com a blusinha amarela, né? Que dizem que amarelo é uma cor, é a cor da gratidão. E também é uma cor alegre, eu gosto. E aí está com as plantinhas aqui cheias de vida também. E vamos falar de Filipenses então. Você já deve ter ouvido que Filipenses, a carta de Paulo, bom dia, Regina, a carta de Paulo aos crentes da cidade de Filipos, bom dia, Cláudio, é uma cidade da Macedônia, Filipos. Paulo esteve lá, segundo os estudiosos, segundo o que a Bíblia nos mostra, Paulo esteve em Filipos 3 vezes, tá? Ele esteve, bom dia, Ulisses, ele esteve na segunda viagem missionária, Atos capítulo 16, verso 12 ao verso 40. Lembra lá de Filipos? Tem lá o carcereiro, tem lá Paulo e Silas lá na prisão. Eita fé, pois é, lá mesmo. Presos, por volta da meia-noite, começaram a louvar a Deus, Já teve uma das lives aqui, não sei se foi a escola dominical do irmão Jorge ou se foi o irmão Luciano na live, não me lembro, mas já se falou disso aqui, Paulo e Silas, ou se foi Marcos Roberto na pregação, cantando louvores a Deus, presos. O que é isso? É essa alegria sobrenatural que vem sobre nós. Não é natural. Bom dia, Fátima Santos. Então, bom dia, Miriam. Então, é sobrenatural. Então, lá, Atos 16, que tem lá o versículo 31,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Bom dia, Lu. É na hora que o carcereiro vê que as cadeias da prisão se romperam, né? Houve um terremoto, Paulo e Silas na prisão louvando a Deus lá com essa alegria sobrenatural. Houve tipo um terremoto na prisão e ficou todo mundo solto. Bom dia, Guaraci. Aí quando o carcereiro da cidade de Filipos, e essa é a primeira vez que Paulo vai estar lá junto com Silas, vai se matar, o Paulo diz, não faz isso não. Tá todo mundo aqui, ninguém vai fugir não. E aí o carcereiro diz, o que eu faço para me salvar? Mas de salvar ali era o sentido de, o que eu faço agora? Eu tô perdido. Eu tô perdido, eu vou perder meu emprego, eu vou perder tudo, porque os presos vão todos embora. Aí o Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro perguntou uma coisa, o Paulo respondeu outra, né? Uma salvação para aquele momento e a salvação da alma, né, do carcereiro dele, da casa dele. Você conhece bem esse versículo, Atos 16, 31. Então, é nesse contexto lá de Atos 16 que Paulo está na segunda viagem missionária, junto com o Silas, porque na primeira ele estava com Barnabé, lembra? Bom dia, Raquel! E aí agora ele está com o Silas. Então, é ali em Atos 16 que Paulo vai a primeira vez a Filipos. Aí tem mais outra vez, tá? Em Atos capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6, Paulo está de novo em Filipos, no 20, do 1 ao 3 é uma vez, e do 4 ao 6 é outra vez lá na Páscoa lá, né? Bom, isso é importante falar. E Filipenses, ou seja, essa carta a esses crentes a quem Paulo conhecia muito bem por ter estado com eles por 3 vezes, a primeira vez para evangelizar, a segunda vez já tem essa comunidade que crê em Jesus, eu já tenho essa comunidade montada. Essa carta é uma carta chamada Carta da Alegria. E esse é o exercício para você abrir a carta de Paulo aos Filipenses e marcar todas as vezes em que vai aparecer a palavra, o substantivo, né, alegria, ou o verbo alegrar-se. Então, faça esse exercício lá na carta inteira, tá bom? E aí, você também já deve ter estudado que nessa carta em que Paulo está escrevendo, inclusive ele vai dizer aqui no capítulo 4, verso 1, que ele está com saudade dos filipenses, dos crentes da cidade de Filipos. E você já deve ter estudado também que é uma das cartas da prisão. Só que, segundo os estudiosos, não se sabe exatamente onde é essa prisão. Parece que é Éfeso, Paulo está preso em Éfeso, mas alguns já dizem que já é a prisão de Roma. A questão é, Paulo está numa prisão, tá? E aí Simone falando com Raquel, vamos lá. Então, você que está com sua Bíblia aberta em Filipenses, no capítulo 1, versículo 7, é a partir daqui que infere-se, né? O que é fazer uma inferência? Colocar uma informação que Paulo esteja na prisão. Parece que aqui ele não está falando por figura de linguagem, não é sentido conotativo, não é metáfora, mas parece ser sentido real. Em Filipenses capítulo 1, verso 7, ele diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, tá vendo? Tá cheio de saudade. Os trago no coração, diz a minha versão, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês, filipenses, são participantes da graça comigo. Então, assim como Paulo tem um carinho muito grande pela comunidade tessalônica, Paulo também tem um carinho muito grande pela comunidade dos filipenses, até porque conhecia bem esse pessoal, né? Pela quantidade de vezes em que esteve com eles. E aí, no verso 12 até o verso 17 do capítulo 1, para quem entrou agora, bom dia, Jorge, bom dia, Mileide, Raquel, vamos lá. Então,
Nosso texto base é Filipenses 4, tá? Mas agora eu tô lendo Filipenses capítulo 1, e agora eu vou para o verso 12 até o verso 17, não vou ler tudo, mas no verso 12, no verso 13, Paulo fala que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Olha só, tá? Então, infere-se a dedução. Isso aí, obrigada, irmã Elvira. É bom ter professor aqui junto, né? Então, vamos lá. Então, Filipenses 1,13, Paulo está falando da guarda pretoriana e de que todo mundo sabe que ele está preso por causa de Cristo, tá? E no verso 17, ele diz assim, no finalzinho do verso 17 de Filipenses 1, ele diz, o meu sofrimento na prisão. Tá? Que ele vai falar, né? Que importa que preguem Cristo de uma forma ou de outra, o importante é que preguem, né? E isso não vai aumentar no meu sofrimento de eu estar em prisão e tudo. E aí tem um grande paradoxo, né? O que é um paradoxo? Paradoxo é quando você tem duas ideias opostas, mas que na verdade se completam. E aí, paradoxo, isso em grego, doxo é ideia, opinião, doxa, tá? E parar é o que você já sabe, a preposição parar dos paralelos. Então, as palavras em português que tem esse parar é uma coisa ao lado da outra, tá? Uma coisa ao lado da outra. Então, paradoxa. Então, as ideias uma ao lado da outra. Só que elas sempre se contrastam. No paradoxo, essas ideias se contrastam. Então, como é que um Paulo que está preso... Bom dia, Márcia. Faz uma carta para falar de alegria. Alegrem-se. A gente vai ler Filipenses 4:4. Nosso texto base é Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele vai falar isso por vezes. Então... qual é a razão disso? Ou qual é a causa disso? A fé que Paulo tem no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da vida dele, para quem ele se entregou completamente, né, lá no caminho de Damasco, a gente já falou sobre isso. Isso fica muito forte na carta, porque ele está preso, mas ele está falando para se alegrar, porque ele está alegre. A gente vai ler isso já já, tá? E a gente vai ver qual é um dos motivos de Paulo estar alegre, dessa alegria que está dentro dele, além da alegria dele estar em Cristo, dele ter Cristo como Senhor e Salvador. Bom dia, Joyce, Senhor e Salvador da vida dele. Então vamos lá, então já falamos que é a carta da alegria, que é a carta que é feita na prisão, já vimos aí, Filipenses capítulo 1, verso 7 e Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 17, já vimos que a comunidade de Filipos vai nascer em Atos capítulo 16, do verso 12 em diante, depois no verso 20. E agora, vamos ver uma coisa legal, antes de entrar no Filipenses capítulo 4, que eu estava estudando ontem. A carta de Filipenses, então vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, a partir do verso, no verso 16, Paulo está falando de ofertas. Então, o nosso texto base é capítulo 4, do 1 ao 13, mas é importante eu falar para vocês o que está do 14 em diante. E aí Paulo vai falar das ofertas. Filipenses 4, no 14, ele vai falar que vocês, filipenses, se associaram comigo nas aflições. Verso 15, vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então, os filipenses eram um pessoal que tinha um coração doador, um pessoal que ofertou muito para
as igrejas pobres, não posso chamar de igreja, né? Para as comunidades pobres que estavam se formando naquele momento. Bom dia, Isabela, Josilene, Daniele. Vamos lá, que eu não vi aí porque eu estava lendo. Bom dia também. E aí, Paulo vai dizer o seguinte em Filipenses 4,16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. E aí depois ele vai dizer, não que eu estivesse precisando, né? Mas eu recebi tudo e tenho até de sobra. E aí, Paulo, então, o ministério do apóstolo Paulo, bom dia, Tayana. E Paulo trabalhava, a gente sabe disso, né? Ele fabricava tendas, ele fazia o que podia para se virava nos 30, pregava o evangelho e trabalhava. Mas esse pessoal começou a ajudá-lo. E aí ele recebe as ofertas, não só para suprir as necessidades dele, mas ele começa a enviar isso para as comunidades que estavam passando necessidade. E eu estava estudando ontem uma coisa legal e quero que você preste atenção. E quando acabar essa live, quem não vai preparar almoço, né? Ou então faz isso à tarde, pega a carta toda aos Filipenses e leia, porque o que vai acontecer? Segundo os estudiosos, a carta aos Filipenses, na verdade, são 3 cartas, tá? São 3 momentos diferentes. Eles chamam de carta A, carta B e carta C. A carta A seria Filipenses 4, do 10 ao 20. Por quê? Porque é a carta mais urgente onde Paulo vai pedir as ofertas para o pessoal que estava precisando, que estava necessitando. E é legal, porque se você ler Filipenses 4, 9, parece uma despedida, tá? Ele diz assim, ó, o finalzinho de Filipenses 4, 9. O Deus da paz estará com vocês. Esse verso 9, segundo os estudiosos de Filipenses 4, emendaria com o verso 21, que é uma despedida. Saúdam cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo está fazendo saudação no verso 21 de Filipenses 4. É aula, tá? Presta atenção. Érica, Daina, bom dia. Só que Filipenses 4, 20, olha o que diz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Isso não está com cara de despedida? Tá. Então, segundo os estudiosos, a primeira carta seria Filipenses 4, agora é a hora de teologia, de Bíblia. A primeira carta seria Filipenses 4, do 10 ao 20. A segunda carta seria Filipenses, capítulo 1, versículo 1, até Filipenses, eu vou botar tudo isso na descrição do vídeo depois, tá? Até Filipenses 3, 1. Desculpa. Isso, até Filipenses 3, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 1, seria a segunda carta. Até o Filipenses 3, 1, tá? Mais o Filipenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 9 e o versículo 21 ao 23. Então, depois você estuda isso, porque é interessante. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 1, Paulo está falando muito da questão da unidade, da perseverança. E depois ele volta nisso no capítulo 4, versículo 2 até o 9, que é o que a gente vai estudar hoje, e finaliza no 21, em diante do capítulo 4. Isso seria a segunda carta, para falar dessa perseverança. A terceira carta seria o capítulo 3, do verso 2, que começa assim, ó, cuidado com os cães.
E no capítulo 3, verso 2, até o capítulo 4, verso 1, Paulo estaria falando do pessoal que teria ido para Filipos evangelizar, essa seria a terceira carta, e falar que o pessoal tinha que se circuncidar de novo, tinha que voltar lá para trás para a lei, tá? Então, quis só fazer um panorama geral. Embaixo eu vou escrever na descrição do vídeo, só para a gente entender uma coisa. Por que os estudiosos fazem isso? Eu quero que você preste atenção, leia. Estou falando isso para depois que acabar essa live, você lê a carta toda aos Filipenses e você perceber que Paulo foi mudando de assunto, tá? Então eu vou botar na descrição do vídeo para depois você perceber. E o texto de hoje, que a gente vai falar na verdade, pega um pouquinho de cada uma. Bom dia, Jamile, Luzia. Então, a gente vai pegar um pouquinho de cada uma. Da carta A, da carta B, da carta C, tá? Então, vamos lá. Filipenses capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 1, que seria o término, né, da carta C, Paulo diz assim: portanto, Filipenses 4:1, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, posso falar isso para vocês, né, quem está longe, vocês que são o quê? A minha alegria e coroa. Por isso que eu falei. Olha aqui um dos motivos da alegria de Paulo, os amados irmãos, de quem ele tinha muita saudade. Então, ele tem alegria por estar em Cristo, mas ele tem alegria, a alegria dele também são os irmãos, tá? A alegria e coroa dele. Ele diz: sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. A partir desse momento, nessa live, a gente vai fazer o que eu costumo chamar de leitura dirigida. Cada um dos versículos tem algo legal em grego que eu pesquisei ontem à noite. Fiquei muito tempo pesquisando e aí eu quero falar uma curiosidade de cada um dos versículos. O Jorge está dizendo, né? Isso não significa que as cartas foram escritas separadas, né? E sim que são assuntos diferentes. Pode ser as duas coisas, Jorge. Que cada carta foi escrita em um momento e enviada, tá? Ou que são assuntos diferentes. Bom dia, Marta. Olha aí, Marta. Sigo firme e forte, hein? É que a Marta que me deu o copo. Tá bom, Jorge? Seria isso. Alguns estudiosos dizem que são 3 momentos diferentes e outros que são 3 assuntos diferentes, tá bom? Então, vamos. Então, a partir de agora, vamos fazer uma curiosidade em cada um desses versículos, do 1 ao 13. E aí a gente vai para as lições no final, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 4, verso 1, quando Paulo diz assim: permaneçam firmes no Senhor deste modo. Não sei como é que está a tua versão, a minha versão diz isso. Permaneçam firmes no Senhor. Esse permanecer firme no Senhor é um único verbo, permanecer firme, tá? É um único verbo grego. Bom dia, Antônio. Que significa ter estabilidade, estar de pé. E aí essa é a primeira lição para a gente nessa manhã, diante da conjuntura que a gente está tendo, tá? É a primeira coisa que Deus quer falar ao teu coração e falar o meu, né? Vamos ter estabilidade no Senhor, vamos ficar de pé, vamos permanecer firmes. Bom dia, Lenilda. Essa é a primeira curiosidade aí do texto original. Filipenses capítulo 4, verso 2. Vou ler o 2 e depois o 3. Peço a Evódia e peço a Sinti, que eram 2 mulheres lá, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E aí, acho que a
Cinti, que eram duas mulheres lá da comunidade de Filipos, certamente eram líderes, só que elas estavam discordando lá de opinião, tá? E aí o verbo pensar aqui é diferente do verbo pensar que tá lá em Filipenses 4:8, tá? Isso aqui é riquíssimo. Então, passou o caminhão. Então, o verbo pensar aqui em Filipenses 4:2 tem a ver, eu não vou ficar falando o verbo não, tá? Porque aí a irmã Doris falou assim, eu tento anotar os nomes dos verbos, Então, é complicado anotar em português o que tá lá, né? Então, não precisa anotar o nome do verbo, eu só quero trazer o sentido, tá? Beijo pra tua mãe, Daida. Vamos lá. E aí, porque ela tá numa ânsia tão grande de aprender que ela quer anotar os verbos em grego. Acho lindo isso. Então, vamos lá. Então, Filipenses 4:2, quando diz que a Evódia e a Sinti que tenham o mesmo modo de pensar, é a mesma opinião, a mesma reflexão, o mesmo sentimento. Porque provavelmente elas estavam discordando em coisas lá e isso, elas eram líderes, isso devia estar balançando o pessoal e Paulo soube disso, por isso vai dizer. Só que no verso 3 diz assim, Filipenses 4:3, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, não sei se na sua Bíblia está o nome, tá? Císigo ou Sísifo. Se está o nome, esse nome significa companheiro fiel de jugo, tá? O nome. Então, peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas, se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, olha só, ele diz que a Evódia e a Sinti, bom dia, Tiago! Vamos lá. A Evódia e a Sinti, elas estavam divergindo em opiniões, mas diz que elas juntas, olha Paulo dando uma palavra de amor, né? Ou seja, não divirjam, né? Fiquem juntas na opinião. Elas se esforçaram comigo no evangelho. Aí, meus irmãos, o negócio aqui foi forte. Esse esforçar-se que ele está dizendo, esforçaram, elas juntas se esforçaram. Aí eu vou ter que dizer, tá? É o verbo sinatleo. Esse atleo vem de atleta. Então, e esse sim é conjunto. Então, a Evódia e a Sinti, que foram como atletas, e olha o sol batendo aqui, atletas em conjunto, junto com Paulo. Então, elas juntas são como atletas que se esforçam, tá? E assim elas se esforçaram no evangelho. Então, que elas voltassem a ter a mesma reflexão, a mesma opinião, para continuar juntas, né? A se esforçar lá pelo evangelho, tá bom? Vamos lá, então. É bonito pra caramba, né? Então, essa é uma lição pra gente. A gente precisa se esforçar como atleta. E se a gente está divergindo de alguém aí, vamos convergir, vamos deixar as diferenças de opinião de lado e vamos trabalhar juntos como atleta pelo evangelho. Tiago, que legal, gente. Tiago, me ouvindo bem aí? Fala aí, Tiago. Vamos. Todo mundo conhece o Tiaguinho, né? Que tem deficiência visual. Que barato. Vamos lá. Filipenses, então, agora, capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos. Aí na sua Bíblia tá assim, sempre no Senhor. Fui olhar. Não é a palavra sempre? Pois é. É a palavra todo o tempo. Aí você assim, mas Alessandra, o que é diferente nisso? Muito. Todo o tempo, no grego, é mais forte do que sempre. Tá? É mais forte do que sempre. Então,
todo o tempo. Aparece lá pantote, da pan, que eu falei, que esse que é o todo, né? Então, alegrai-vos todo o tempo no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É o verbo cará. Hará, ou cará. Esse verbo é legal que no grego moderno, quando as pessoas se cumprimentam na rua, elas falam haire, haire, que significa, é um cumprimento, seria um oi, mas no fundo é alegra-te, tá? Alegra-te. Então esse é o cumprimento lá no grego moderno, quando eu encontro com uma pessoa eu falo haire, e quando eu encontro com mais de uma eu falo hairete, né? Então é um oi, tudo bem? É um oi. Mas no fundo é alegra-te, tá? Ou alegrai-vos, que é o que vai aparecer aqui, tá? Hairete. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai. Filipenses 4:5. Então estou fazendo uma leitura dirigida com vocês e dando cada curiosidade do grego, tá bom? Bom dia, Patrícia, Tayana. Vamos lá. Filipenses 4:5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Moderação, né? Domínio próprio. Ser moderado, nem exagerado, não ser exagerado. Então, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aí eu fui no perto, que é eguis. Esse perto aqui pode ser espacial ou temporal. Perto está o Senhor. Então, que eu seja moderada, que eu tenha domínio próprio, tem gente me olhando, que o meu testemunho, né, seja um testemunho. Claro, eu tenho minhas dificuldades, você também tem, né? E tudo. Hoje de manhã fiquei chateada pra caramba porque não tinha Wi-Fi e tudo. Dei uma volta, voltei. Tenho minhas dificuldades, mas que no máximo de tempo, e de acordo com aquilo que a gente está deixando Deus trabalhar na gente, que a gente seja moderado, o nosso testemunho, porque perto está o Senhor. O Senhor está perto de mim, o Senhor está perto de você. Na verdade, ele está dentro da gente, na pessoa do Espírito Santo. Mas o que o Paulo quer dizer aqui é que o Senhor está perto da gente. E aí, nas minhas atitudes, eu preciso entender isso. Ele está toda hora perto da gente. E, ao mesmo tempo, esse perto também é um perto escatológico. É um perto do tempo de que o Senhor vem, né, para levar a cada um segundo a crença que a gente tem aqui, né, segundo as cartas, segundo o Novo Testamento, desse retorno, desse arrebatamento, né, disso que a gente está vendo os sinais acontecendo. Bom, vamos lá. Filipenses 4:6. Então, perto pode ser tempo ou pode ser espaço, tá? Filipenses 4:6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. É esse texto mesmo que já está bem claro, né? Então, do 4:6, eu não fiz anotação, mas eu fiz do 4:7. Tá? Então, 4:7 diz, quando a gente faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí, vamos lá. O que é esse exceder? É uma paz... É um verbo que significaria algo que está acima de ter, né? Se eu tenho algo e eu tenho esse algo a mais, deixa eu ficar assim no sol, eu tenho esse algo a mais, significa que eu
eu excedo. Então, deixa eu chegar um pouquinho pra cá, gente. Porque o sol tá em cima de mim e aqui melhora, ó. Vou botar as plantinhas pro lado de cá, ó. Pra vocês ficarem vendo eu e a plantinha lá atrás. O carro do gás tá passando. Por isso que eu faço 6 horas da manhã quando eu tô aqui. Daqui a pouco passa o Liquigás, vambora. Filipenses 4:7, então, algo que excede. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Juliana. Legal. Vamos lá. Então, essa paz de Deus eu tenho e ela vai exceder ainda mais. Então, quando eu não me preocupo e eu faço esse exercício de não me preocupar, mas colocar diante de Deus todas as minhas petições e ainda agradecer. Se eu tenho essa paz, vou ter mais ainda. Ela vai exceder o meu entendimento. Por que essa paz vai exceder o entendimento? Porque no entendimento eu posso estar preocupada. No entendimento, eu estou vendo coronavírus. No entendimento, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Mas bom dia, pastora Joana, quando no meu entendimento, que está vendo tudo isso, eu consigo orar, eu consigo fazer o exercício de não me preocupar, e eu consigo fazer o exercício de agradecer, essa paz vai entrar e ainda vai suplantar o meu entendimento. Deu para entender isso? Então, isso é milagre? Isso é milagre. Claro que é milagre. Porque o meu natural vai se preocupar, o meu natural não vai conseguir fazer esse exercício e não vai conseguir agradecer no momento em que eu só quero pedir. Mas o que ele está dizendo? Filipenses 4:6 e 4:7. 4:6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Oração é uma coisa, súplica é outra. A súplica é muito mais profunda do que a oração. É quando eu não tenho mais palavras. É quando Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós, nas nossas fraquezas. Então, mas que isso tudo seja feito e o milagre entra, porque tudo isso seja feito com ações de graças. E quando isso acontece, essa paz de Deus que excede o que eu entendo, vai guardar o meu coração e o meu pensamento em Cristo Jesus, tá? Então, olha só que palavra que Deus tá falando com a gente nessa manhã, né? O carro do Gai vai ficar passando, tá? Mas eu acho que você tá me ouvindo bem, né? Vamos lá. Bom, versículo 8. Finalmente, irmãos, vamos lá? O que tem que ocupar, então, esse meu pensamento? Ó, essa paz de Deus vai guardar meu coração. Douglas está assim. Gente, a família toda. Daina, Douglas, Danúbia. Não sei se a irmã Doris está por aí, porque eu não vi, não apareceu aqui. Que legal. Então, agora, Filipenses 4:8. Então, se eu não me preocupo, faço o exercício de não me preocupar, ou esse milagre acontece na minha vida de não me preocupar, de orar, de agradecer, essa paz entra, guarda meu coração e guarda minha mente. Então, o que eu faço para contribuir nesse milagre? Vamos lá. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, olha aquilo que eu falei, de que aqui seria uma carta terminando, tá? Finalmente, para quem está com a live desde o início. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, vai falando comigo, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto ou respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso
que ocupe o pensamento de vocês. Olha só. Então, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, tá? Então, ele tá falando, né, de todas essas coisas nas quais eu tenho que pensar. Irmãos, eu tenho um testemunho sobre esse versículo, tá? No início, quando eu comecei, quando eu me converti e tal, que eu comecei, eu pensava em tanta bobagem, mas era bobagem na minha mente. E aí eu memorizei este versículo. Este foi um dos versículos que eu memorizei. E aí, eu falava toda hora para mim. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo em que há boa fama, em que há louvor, em que há virtude, seja isso que ocupe o meu pensamento. Eu colocava o pronome possessivo aqui para mim, na primeira pessoa. Seja isso que ocupe o meu pensamento, tá? Então, essa é a nossa contribuição do milagre, para o milagre do versículo 6 e 7 acontecer na nossa vida, tá? Essa é a contribuição. E aí, curiosidade do versículo 8. Esse pensai. Nisso pensai, ou seja, isso que ocupa o pensamento de vocês, é aquilo que eu falei. Esse pensar aqui é diferente do pensar do versículo 2, lá da Evódia e da Sintique. O pensar lá é o verbo fronel, que é refletir, tem a ver com sentimento, sentir, ter opinião, refletir. O pensar aqui não tem nada a ver com sentimento. O pensar aqui tem a ver com a minha lógica, é o verbo logizomai. Da onde vem lógica, da onde vem logos, pensamento todo articulado, pensamento, reflexão de pensamento, pensamento com aquilo que eu levo em conta, aquilo que eu considero, aquilo que eu creio, tá? Então, esse é o pensamento. Aqui. Então, que eu tenha essa lógica de pensar em todas essas coisas, por isso eu falei, essa é a nossa contribuição para que o milagre da paz que excede todo entendimento aconteça em nossas vidas, tá? Vamos lá, então. Vamos ver, é muita coisa, né? Versículo 9, eu tô tendo cuidado aqui para a live ficar num tempo bom, não acrescentar muito. Versículo 9, ele diz, Paulo diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, ponham isso em prática, ou isso fazei, E aí o que vai dizer? O Deus da paz estará com vocês. Olha que legal. No versículo 7, diz a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Agora diz que o Deus da paz, é legal isso, né? Estará com vocês. Então, faça o exercício no pensamento, tá escutando um monte de coisa, não deixe essas coisas entrarem. Pensa em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo em que há louvor e virtude. Pensa nisso, que aí o Deus da paz estará com você. Ele está falando acerca disso, tá? Bom dia, Fernanda. Agora está aparecendo Marisa, está aparecendo um monte de gente. Pessoal, eu não sei se para vocês a imagem está escura. Para mim tá, mas é a melhor forma... Porque senão eu vou ficar no sol e eu não vou enxergar vocês. Ui, vamos lá. Bom, e aí, então, no verso 9, a gente tem o seguinte. Nisso, o verbo aprender do verso 9, 4, 9, o que aprendestes, é o mesmo verbo aprender do verso 11, tá? Então, quando chegar lá no 11, aí eu falo, tá bom? 4:10.
Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tiveram esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. O que Paulo está falando no verso 10? Está falando acerca da bondade deles em levar as ofertas para Paulo, para que pudesse ajudar as pessoas. Bom dia, Aline! Vamos lá, difícil, mas extremamente necessário, né? Com Deus não existe difícil nem impossível, né? O milagre acontece com a gente, é desse jeito que eu vou fazendo, vou me virando nos 30, nos 60, nos 120. Então vamos. Verso 11. Digo isto o quê? O cuidado que os filipenses tiveram em mandar as ofertas para Paulo, para suprir não só a ele, mas suprir as comunidades que estavam precisando, assim como a gente está fazendo. Ontem eu fiquei muito feliz quando vi o pastor Flávio falando, né, da irmã Aline, da Cecília, das pessoas que estão, o Douglas, que chegou lá e viu que tinha 8 cestas prontinhas lá e ninguém sabia quem tinha enviado, né? Então, isso está acontecendo aqui com a gente. Tem gêneros alimentícios na igreja para oferecer. A irmã Aline lá fez muitas máscaras para dar para as pessoas. Então, esse cuidado está acontecendo nesse momento. Então, por isso esse texto veio no meu coração, porque tem um monte de coisa aqui de aprendizado para a gente, mas coisa que está acontecendo nesse momento também. E aí, no verso 11, Paulo diz, eu digo isto não porque esteja necessitado. Agora, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. Esse aprendi é o mesmo aprender do verso 9, que é aprender no sentido mesmo, de aprender, de conhecer, de colégio. Aprendizado é o verbo mantano, tá? De colégio. Então, sabe a palavra matema, da onde vem matemática, né? É esse aprendizado. Então, a palavra discípulos tem a ver com isso aqui. Então, esse aprender é aprender mesmo com as situações, com a escola da vida. Paulo vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado que a gente precisa exercitar. A gente precisa exercitar, tá? E aí ele vai continuar dizendo, no verso 12, vai vir outro aprender, tá? É aí que eu quero chegar. Ele diz, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. A minha Bíblia fez uma coisa aqui muito legal que tem a ver com o original lá. A minha versão diz assim, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Você que tem esse exercitado aí comigo, já viu que tem antíteses aí, né? No verso 12, abundância, necessidade, alimentado, ter fome, abundância, necessidade de novo. Então, Paulo fez abundância e necessidade 2 vezes, né? No versículo 12, colocando isso em contraste, e também fome e estar alimentado. E aí, no verso 12, então, que é o nosso penúltimo, né? Já está caminhando para o final. No verso 12, esse aprender é um verbo muito interessante que só aparece aqui, tá? Paulo vai utilizar um aprendizado que tem a ver com uma questão dos gregos, da questão da iniciação, ser iniciado em um mistério grego. Havia uma comunidade, a comunidade Eleusis, tá? Onde eles entravam nos mistérios daquela comunidade. E Paulo está usando o verbo referente a isso. Então, eu aprendi um mistério.
Eu aprendi um segredo. É diferente do aprender do verso 11 e do verso 9. Porque o aprender do verso 11, eu preciso colocar em prática todos os dias. O aprender do verso 12 é mais profundo. Eu aprendi o segredo disso tudo. E qual é o segredo disso tudo? Qual é o mistério de aprender? Qual é o mistério que está aí? Que mistério ele aprendeu? Que segredo ele aprendeu? O verso 13. Posso todas as coisas. Deixa eu virar para cá por causa do sol. Acho que agora dá para me ver melhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Não, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo você. Eu não estou me vendo. Aqui eu estou me vendo. Então, vamos lá. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o mistério. Esse é o segredo que ele aprendeu e que faz com que ele fique contente na abundância e na necessidade, na fome e na alimentação. Porque ele sabe que tem alguma coisa que acontece aí no verso 13. E aí vamos fechar no verso 13. Esse versículo sempre me intrigou e eu, quando fui estudar ele no grego, ele é maravilhoso. Então vamos pegar isso para a gente fechar aí para as lições. Filipenses 4:13. Quando ele diz eu posso todas as coisas, esse verbo poder aí é o verbo suportar. Eu suporto todas as coisas. É o verbo ter força. Eu tenho força em todas as coisas. É o ter habilidade de fazer. É o ser capaz de. Sou capaz de todas as coisas. Tenho habilidade em todas as coisas. E aí ele vai falar o quê? Eu suporto todas as coisas em algo, naquele que me fortalece. E aí vamos lá. Naquele que me fortalece. Você sabe quem é que fortalece? Então, o que é naquele? É em. Lembra da preposição em? Em é você ficar totalmente dentro. Totalmente dentro. É a preposição em, que vai aparecer aqui 2 vezes. Porque vai aparecer a preposição em, naquele, em mais aquele, e vai aparecer no verbo que a gente vê como fortalece. É o verbo endinamol. Endinamol. O que é dínamo? O que é dinamis? Poder. E o que é endinamol? Poder dentro. Poder dentro. Esse aqui sou eu e você. Isso aqui é o poder dele. O poder dele dentro da gente. Esse é o segredo aprendido por Paulo. Que eu posso passar necessidade, eu posso estar em abundância e eu vou ficar contente em qualquer situação porque o poder dele está dentro de mim. O verbo que a gente lê como fortalece significa um verbo que está muito na moda, muito na moda. Sabe qual é? Empoderar. É isso que significa. E aí, na era que está se falando de empoderamento, isso já está lá na Bíblia. Sabe quem é que empodera a gente? Jesus Cristo. Ele empodera a gente para que a gente aprenda o segredo de viver contente em qualquer situação, para que a gente aprenda a ficar contente na necessidade, na abundância, porque a gente pode passar por isso, por aquilo, mas o poder dele está dentro da gente, para passar por abundância, para passar por escassez. Eu já falei para vocês, irmão Douglas está assistindo, e ele deve ter vários testemunhos desse,
de chegar na casa das pessoas e não ter nada e chegar lá com a cesta e a pessoa começar a chorar porque orou, porque pediu. É assim. Então, na hora de pedir para empoderar, saiba que tem alguém que já te empoderou, que é o próprio Cristo Jesus. É o próprio Deus que já empoderou a gente, tá bom? Então, empoderar, colocar capacidade em, colocar força em, colocar poder em, tá bom? É isso aí. Então, fizemos aí um montão de curiosidade. E aí, vamos para as lições rapidinho, porque eu já gastei 50 minutos aí, não quero fazer essa live ficar muito grande, porque vocês têm que fazer almoço. Vamos lá. Vamos lá. Lição, então. Primeira lição de Filipenses, capítulo 4, do 1 ao 13. Primeira lição. Precisamos permanecer firmes, com estabilidade, de pé. Filipenses 4, 1. Segunda lição. Precisamos resolver as questões de divergência de opinião. Deixa isso para lá. E nos esforçarmos pelo Evangelho. Filipenses capítulo 4, verso 2 e verso 3. Vou ficar aqui no sol. Terceira lição. Vamos nos alegrar, minha gente. Filipenses capítulo 4, verso 4. Quarta lição. Ter domínio próprio, moderação, testemunho, porque o Senhor está perto da gente. Filipenses 4, 5. Quinta lição. Eu quero chamar essa quinta lição de fazer a UTI 1. Unidade de Terapia Intensiva 1. Vamos lá, tem 3 coisas. Não ficar preocupado, orar e agradecer para receber paz. Filipenses 4, 6 e 7. UTI 1, tá? Não ficar preocupado, orar e agradecer, receber paz. Essa foi a quinta lição. Sexta lição, UTI 2. 4 coisas. Cuidar do que pensar e o que aprendeu, o que recebeu, o que ouviu e viu, colocar em prática e receber a companhia do Deus da paz. Filipenses 4, verso 8 e verso 9. Sétima lição. Aprender o segredo. Qual é o segredo? Sou capaz de suportar tudo naquele que me empodera, já me empoderou e vai continuar me empoderando todos os dias. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Então, já peguei vitamina D pra caramba. Então, vá pro sol pegar também, se é que você já não pegou nessa manhã. Fique com essa palavra, que esse Deus que te empodera hoje esteja aí junto com você, porque Ele também é o Deus da paz e Ele também é aquele que oferece essa paz pra gente, tá bom? Viva um milagre neste dia, porque eu também estou vivendo e a gente precisa disso nesse tempo. Deus te abençoe. Beijo da Alessandra. Tchauzinho. Fica aí, com as plantinhas aí, Olha que bonitinha.